Boas pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje é para vos falar sobre o Portugal 3, Eslováquia 2, que se jogou ontem no Estádio do Dragão. A vitória que qualificou Portugal para o próximo Campeonato da Europa na Alemanha em 2024. Foi um jogo extremamente bem conseguido na primeira parte, por parte da nossa seleção. Portugal entrou em campo com um 4-4-2. Foi mais uma vez uma forma diferente do Roberto Martínez de expor a equipa portuguesa em campo, não no sistema tático em si, porque Portugal já tinha jogado outros jogos num 4-4-2, mas na forma como isso aconteceu. Nunca tínhamos tido uma dupla de Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo como titulares na seleção portuguesa. Tivemos ontem pela primeira vez. Os dois jogaram na frente de ataque. Depois tivemos um Bruno Fernandes, praticamente foi um segundo avançado, jogou quase no meio deles. Muitas das vezes o Cristiano Ronaldo caía mais sobre a meia direita do ataque português, Gonçalo Ramos até mais sobre a meia esquerda, e tínhamos um Bruno Fernandes ali como o elemento mais central, às vezes até era o elemento mais adiantado da seleção portuguesa. Jogou mesmo muito avançado no terreno. Foi um jogador muito importante nesse momento e a Eslováquia, os centrais eslovacos não estavam obviamente, nem os médios eslovacos não estavam obviamente a contar com esse posicionamento do Bruno Fernandes, e confundiu-os imenso ter ali o Bruno Fernandes no meio dos dois avançados portugueses, quase como muitas das vezes o elemento mais adiantado português, a fazer tudo no jogo português, portanto a assistir, a rematar, a fazer de tudo no jogo de ontem. Portanto foi algo que claramente os surpreendeu. Portugal utilizou muitas das vezes isso. Depois usou muito bem aquela dupla ali entre linhas, o Gonçalo Ramos e o Cristiano Ronaldo. O Gonçalo Ramos mais recuado, o Ronaldo um pouco mais perto da área adversária, mais da baliza adversária. O Gonçalo Ramos teve movimentos muito inteligentes ao longo do jogo, de recuar para buscar jogo, também de conseguir atacar a profundidade às vezes. Portanto, teve de conseguir atacar as zonas de finalização. Fez um jogo muito bom, com movimentos muito inteligentes com bola e também sem bola, e até conseguiu marcar o primeiro gol português. Os outros dois foram marcados então pelo nosso capitão Cristiano Ronaldo, ele que antes do jogo, digamos que foi algo de uma homenagem lindíssima no Estádio do Dragão, em comemoração aos 200 jogos dele pela seleção portuguesa, o jogador com mais jogos por uma seleção nacional em toda a história do futebol mundial. Agora até já são 203 jogos e chegou aos 125 golos. É de forma, claramente de forma disparada, o jogador com mais golos por uma seleção nacional na história do futebol mundial. E chegou ontem aos 125 golos, com mais 2 golos que fez. É demonstrar que mesmo com 38 anos continua a ser o nosso capitão, continua a ser um jogador muito importante para a nossa equipa. Já nem tudo gira à volta dele, portanto já não é como há uns anos atrás que Portugal dependia exclusivamente de Cristiano Ronaldo. Nada disso. Atualmente Portugal tem muitos talentos. Bruno Fernandes fez um jogão, foi o GPS de Portugal dentro do campo, fez tudo, assistiu, rematou, fez tudo o que vocês possam imaginar. Depois, mais tarde no jogo, para vir ajudar o Palhinha a meio campo, recuou mais. Começou o jogo quase como um avançado ali, depois recuou mais, terminou o jogo ali quase como ali um fundo médio. E portanto fez um jogão com bola, sem bola, fez tudo dentro de campo. Continua a demonstrar a sua qualidade, teve imensas oportunidades, criou imensas oportunidades para os seus colegas. Foi um jogaço, mais um do Bruno Fernandes pela seleção portuguesa. E as estatísticas nos últimos jogos dizem muito. Se não me engano, foi a 7ª assistência dele neste apuramento de Portugal para o Campeonato da Europa, portanto, com mais não sei quantos golos. Números assim, eu não sei, não tenho exatamente os números aqui agora na cabeça, mas foram números assim completamente estratosféricos que ele tem tido neste apuramento de Portugal para o Campeonato da Europa, que foi ontem. Então, conseguido, um apuramento que foi conseguido ontem com uma primeira parte, como eu já disse, muito boa de Portugal, em que Portugal criou imensas oportunidades de golo, imensas oportunidades. Portugal saiu para o intervalo a ganhar por 2-0, mas podia muito bem ter sido a ganhar por 3, 4, 5-0. Portugal acabou por falhar imensas oportunidades. Lembro-me daquela em que foi o remate do Bernardo, não foi? Foi uma muito boa jogada de Portugal, o remate do Bernardo,
o Dubravka defendeu e o Cristiano depois na recarga atirou ao lado, com a baliza aberta, praticamente. Lembro-me também de outros lances de Portugal ao longo do jogo, ao longo daquela primeira parte, que quase deram um golo para a nossa seleção. E, por exemplo, lembro-me também de um lance em que o Gonçalo Ramos foi um bom cruzamento para a área e o Gonçalo Ramos foi no fim da primeira parte, o Gonçalo Ramos estava na posição certa para cabecear, só que o Ronaldo acabou por ir à mesma bola e tentou dar um pontapé de bicicleta e a bola saiu por cima da baliza do Dubravka. Houve muitos outros lances de Portugal. Houve um lance que acho que foi, não sei se foi um cruzamento do Cristiano, e depois há um corte do Skriniar e a bola sobra ali para o Gonçalo Ramos, só que com esse corte já lhe dificulta mais a sua ação. Ele vai quase ali de carrinho para tentar marcar, só que acerta no poste. Portanto, muitas oportunidades. Portugal podia facilmente ter saído para o intervalo a ganhar por muito mais do que os 2-0. Mas acabou por sair a ganhar por 2-0 com um golo do Gonçalo Ramos e um golo de penalti do Cristiano Ronaldo após um lance do Rafael Leão em que ele cruza. A bola bate nas mãos do defesa eslovaco e depois há o golo do Cristiano Ronaldo de penalti, bola para um lado, do guarda-redes para o outro, muito bem batido como sempre. E todo o estádio a gritar sim! Nosso capitão continua a ser importantíssimo dentro e fora de campo nesta nossa seleção. E isso parece-me indiscutível neste momento. Apesar de, mais uma vez digo, já nem tudo girar à volta dele, isso é muito positivo para nós. Temos muitos jogadores em grande fase. O Bruno Fernandes está claramente na melhor forma, nunca teve num momento tão bom ao nível da nossa seleção em toda a sua carreira. Temos um Bernardo Silva muito bem. Temos o Félix, que se notou quando entrou para o lugar do Rafael Leão durante o jogo, que está claramente com a cabeça limpa em Barcelona. Desde que foi para Barcelona está com a cabeça limpa. Tem todas as condições psicológicas e físicas para poder demonstrar toda a sua qualidade, que nós sabemos que é muita. Enquanto antes, quando estava simeonizado naquele futebol no Atlético de Madrid, também na seleção as coisas não corriam tão bem porque ele não vinha com a cabeça limpa a jogar pela seleção. Já ontem vimos que vinha com a cabeça completamente limpa da equipa de Xavi e da equipa de Barcelona. Chegou à seleção, entrou para o lugar do Rafael Leão durante o jogo, durante a segunda parte, numa altura em que o Rafael Leão, depois de uma boa primeira parte, em que até teve bastantes lances, até teve bastante em jogo, mas numa segunda parte em que acabou por desaparecer um pouco do jogo. Ainda jogaste de forma muito individualizada, portanto, não é tanto colocar a sua capacidade de 1 para 1 ao serviço do coletivo. Muitas das jogadas que ele começou teve que acabar. Acho que ainda joga de uma forma muito individualizada e acho que ainda tem muitos momentos do jogo em que aparece muito, em que é importante, em que cria muitos lances, e depois outros em que desaparece ainda muito do jogo na nossa seleção. Mas claro que sabemos que quando ele está em jogo, digamos assim, a qualidade dele é impressionante e basta ver em alguns pormenores, em alguns lances em 1 para 1 com os laterais adversários, que os laterais adversários sofrem. Aquele Peccari que sofreu, algum lance em que o Leão ultrapassou e ele teve que derrubar e ficou com o cartão amarelo, bem mostrado pelo árbitro, porque é muito difícil parar o Rafael Leão em boas condições, e ele em jogo mesmo, completamente ligado ao jogo, é muito difícil parar aquele jogador, é fantástico. Mas numa altura da segunda parte em que o Leão já não estava tão ligado ao jogo, o Félix entrou muitíssimo bem. Portanto, o Félix está com a cabeça claramente limpa, demonstrou toda a sua qualidade, até recuperar bolas, cortes de carrinho, portanto, nos contra-ataques muito bem, a conduzir a bola. Portanto, foi um elemento em destaque também na seleção portuguesa pela sua muito boa entrada com bola e sem bola, e veio dar ali uma maior capacidade ao jogo de Portugal. Um jogo mais coletivo ali, porque ali sobre a asa esquerda do nosso ataque estava ali um jogo muito individualizado com o Rafael Leão. Ele veio dar um jogo mais coletivo, associar-se mais com os colegas, ali mais por dentro, às vezes. Portanto, o Félix entrou muitíssimo bem na partida. Mas no geral foi um jogo em que depois na segunda parte Portugal demonstrou no fundo aquelas que são as complicações, as dificuldades
Portugal jogar nesse sistema, num 4-4-2, em que o Bruno Fernandes era quase um terceiro avançado, em que tinhas uma dupla de avançados com o Cristiano Ronaldo e com o Gonçalo Ramos, em que tinhas um Leão espetado na asa esquerda, no corredor esquerdo do nosso ataque, o Bernardo a partir da direita. Depois tinhas um Cancelo que quando o Bernardo vinha mais para dentro atacava o corredor direito todo. Do lado esquerdo tinhas um Dalot que vinha mais para dentro para se juntar ao Palhinha no momento de saída de bola, em fazer ali uma dupla a meio campo no momento de saída de bola com o Palhinha, o Dalot, não é? Depois tinhas os dois centrais, o Ruben Dias e o António Silva, portanto esses faziam a saída de bola para darem o corredor esquerdo todo para a largura, para o Rafael Leão, para o deixarem muitas das vezes num contra um, até muitas das vezes haver várias combinações pelo corredor direito e depois variar o centro de jogo para que o Leão com a largura toda no corredor esquerdo ficasse muitas das vezes naquilo que ele é bom, que é no 1 para 1 com o lateral adversário, com um lateral já muito experiente, mas também já não tem grande velocidade neste momento, que é o Pekaric, já tem 30 e tal anos, e que teve dificuldades, especialmente naquela primeira parte, em que o Leão teve muito ligado ao jogo, teve muitas dificuldades em pará-lo. Portanto, Portugal muitas das vezes que combinava bem por aquele corredor direito, portanto com as subidas do Cancelo por aquele corredor, com o Bernardo a partir da direita para dentro, portanto Cristiano Ronaldo também a cair mais sobre a meia direita do ataque muitas das vezes. Depois tinha o Bruno Fernandes como o GPS de todo o jogo português, ali por dentro quase como um terceiro avançado de Portugal, muitas vezes até ele quase como um elemento mais adiantado português, ali ao pé dos centrais, os eslovacos mesmo, algo que eles não estavam claramente à espera, algo que os surpreendeu imenso, a criar muitas dificuldades, a fazer tudo no jogo português, com bola e sem bola, um jogador importantíssimo para Portugal, o Bruno Fernandes, a criar oportunidades para os colegas, a finalizar ele, portanto, muito importante. Depois com o Leão a dar largura no corredor esquerdo, Portugal acabava por combinar muito bem por esse corredor direito e depois conseguia variar o centro de jogo para que o Rafael Leão ficasse no corredor esquerdo em situações de 1 para 1 com o lateral adversário, com o Pekaric neste caso. Portanto, acabou por ser, lá está, esta forma de jogar era muito boa a nível ofensivo para Portugal, mas depois viu-se na segunda parte que a nível defensivo, se fosse perante uma seleção mais forte, Portugal não poderia utilizar exatamente esta forma de jogar, esse sistema exatamente com estes jogadores a fazerem exatamente as funções que fizeram ontem. Porque Portugal fica muito desprotegido a nível defensivo no momento de perda de bola, na transição defensiva, no corredor central Portugal ficava muito desprotegido, tinha que ser o Palhinha a ser o polvo do meio campo português, a cortar as bolas todas, a cobrir aquele espaço de terreno todo, a ser o elemento que tinha que recuperar as bolas todas quando Portugal a perdia, porque Portugal no corredor central ficava muito desprotegido no momento de transição defensiva, só tinha lá o Palhinha como um elemento mais defensivo do nosso meio campo, porque o Bruno Fernandes estava muito avançado, depois teve que começar a recuar mais para vir ajudar o Palhinha ao longo da segunda parte, mas mesmo assim não era a mesma coisa, porque o Bruno já tinha andado lá na frente, e depois acabou por já estava também mais cansado e não conseguia vir ajudar da mesma maneira, tinha que partir ali de uma posição mais recuada, ou então Portugal, o Roberto Martínez, num jogo de maior importância, contra uma seleção muito mais forte, tinha que ter colocado logo ali um Vitinha, digamos assim, juntar ali um terceiro médio, para que Portugal ganhar mais consistência no momento da perda de bola, não sofrer tanto ali no corredor central, não ser o Palhinha o único jogador a ficar ali com as funções defensivas do nosso meio campo, tinha que ter entrado um Vitinho ou um Otávio para nos ajudar mais a controlar mais o jogo também, a controlar mais a posse, porque Portugal na segunda parte, como disse bem o Roberto Martínez, muitas das vezes jogou mais com o coração do que com a cabeça, também com o apoio dos adeptos queria muitas das vezes partir para o contra-ataque, porque a Eslováquia subiu mais as suas linhas e arriscou mais, e Portugal queria muitas vezes partir para o contra-ataque com tudo, para fazer mais golos, para marcar mais, e jogou muitas vezes mais com o coração do que com a cabeça, quando no momento em que devia controlar mais o jogo, controlar mais a posse a meio campo, e a entrada de um jogador como o Vitinha teria ajudado nisso, e também que Portugal tivesse ali mais um médio, sem ter que estar dependente sempre do Palhinha para poder recuperar a bola quando Portugal a perdesse, e não ficar tão desprotegido nesse momento de transição defensiva no nosso corredor central. Portanto, algo que claramente há a rever. A Eslováquia acabou por criar mais perigo porque arriscou mais, porque Portugal, obviamente, Bruno Fernandes tinha que recuar mais para vir ajudar o Palhinha, mas também já estava mais cansado porque já tinha andado lá mais na frente. O Palhinha tinha que ser o nosso polvo do meio campo e fez um grande jogo, mais uma vez, a recuperar muitas bolas, importantíssimo no nosso meio campo.
era ele que dava os equilíbrios defensivos, que permitia que depois todos os outros jogadores fossem tão importantes a nível ofensivo para a nossa equipa, para a nossa seleção. E portanto acabou por fazer um grande jogo, mas tinha que ser ele. Mas obviamente que também se cansa, que também é um ser humano como nós, às vezes não parece, mas é. E é verdade que na segunda parte acabou por ser ele muitas das vezes o sacrificado, tinha que ficar muitas das vezes ele a cobrir uma zona muito grande do terreno de jogo no nosso meio campo. Quando Portugal perdia a bola, Portugal ficava muito desprotegido no corredor central e já se tinha visto que só o Palhinha que era esse jogador com funções mais defensivas. Portanto, pela forma como Portugal queria atacar, Portugal conseguiu atacar muito bem, mas na segunda parte sofreu também a nível defensivo por essa forma que Portugal queria atacar a nível defensivo, acabou por ficar claramente mais desprotegido e já se estava a ver que a Eslováquia estava a criar mais perigo, também estava a subir mais as suas linhas, estava a arriscar mais, e por isso Portugal também estava muitas das vezes a querer partir mais para os contra-ataques porque via esse espaço, mas muitas das vezes podia ter controlado mais o jogo e ter posses mais longas, como disse bem o Roberto Martínez depois na flash e na conferência de imprensa após o jogo. Portugal devia ter tido posses mais longas, controlar mais o jogo, não jogar tanto com o coração, jogar mais com a cabeça. E esse apoio fantástico que tivemos no Estádio do Dragão, tivemos de facto os adeptos incríveis, tivemos um ambiente fantástico ao longo de todo o jogo, acabou por ser muito benéfico para Portugal, mas nesse momento talvez Portugal, por esse apoio também, por todo esse ambiente, se tenha entusiasmado demasiado e querer partir muitas das vezes para contra-ataques, quando podia ter guardado mais a bola, ter tido posses mais longas e ter controlado mais o jogo, mais a posse. E nesse momento, acho que num jogo claramente mais importante, contra uma equipa muito mais forte, Portugal tinha que ter colocado o Vitinha nesse momento para ter ali mais um médio para que desse mais equilíbrio a nível defensivo e para poder controlar também mais a posse, controlar mais o jogo, ter posses mais longas, reter mais a bola, a posse, e teria sido muito importante a entrada do Vitinha muito mais cedo do que o que aconteceu, que ele já entrou muito mais perto do final do jogo, tanto ele como o Otávio já entraram muito mais perto do final do jogo, quando em condições normais no jogo mais importante ainda contra uma seleção mais forte, tinham que ter entrado muito antes no jogo para conseguir dar uma maior controle ao jogo, um melhor controle da posse e mais equilíbrio defensivo ao nosso meio campo, para não deixar que o Palhinha fosse o único jogador a estar lá para recuperar as bolas quando Portugal as perdia e ficava muito desprotegido nesse corredor central. A Eslováquia já estava a prever que estava a criar perigo e que podia a qualquer momento não que tivessem a criar muitas oportunidades em catadupa, mas por essa forma que Portugal estava tão desprotegido no corredor central quando perdia a bola, já se estava a prever que a Eslováquia pudesse chegar lá, porque Portugal estava mesmo muito desprotegido. O Bruno Fernandes teve que recuar muitas vezes para tentar ajudar o Palhinha, mas pelo menos foi uma forma interessante. Portugal, jogando assim, conseguiu ver. Se Portugal tivesse criado se Portugal tivesse conseguido definir melhor as oportunidades que criou ao longo da primeira parte, podia ter saído a ganhar por 4 ou 5-0, e a segunda parte talvez não tivesse tido as dificuldades que teve ainda para poder ganhar o jogo. Mas isso também, eu acho que, como o Roberto Martínez disse, foi preferível Portugal ganhar por 3-2 do que por 4 ou 5-0, porque assim podemos ver de facto no que é que falhamos a nível defensivo, o que é que este sistema tem de menos bom, se tem tão bom a nível ofensivo que tem de menos bom depois quando perdemos a bola, e foi muito importante ver isso para podermos ratificar para próximos jogos. E depois mesmo para a própria fase final do campeonato da Europa, quando jogamos contra seleções mais fortes, entendermos que esse sistema tem estes problemas. Depois, no momento de perda de bola, este sistema é exatamente as funções que os jogadores portugueses tiveram ontem, muito ofensivas, deixando o Palhinha só como um único elemento defensivo do nosso meio campo, que pode ter problemas a nível ofensivo no momento da transição defensiva, no momento da perda de bola da nossa equipa. Acabamos por ser 2 golos. Sofremos 2 golos, um remate que a bola desvia no António Silva e trai o Diogo Costa, um remate do Ansko que a bola desvia no António Silva e trai o nosso guarda-redes. Foi o 2-1 para a Eslováquia, mas depois Portugal, quando tem jogadores como Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, entre outros, conseguiu chegar ao 3-1 com toda a categoria logo de seguida, e parecia que o jogo estava fechado. Portugal tantas vezes que tentou no contra-ataque que conseguiu mesmo fazer o golo, mas depois um remataço, um grande remate fora da área do Stanislav Lobotka, sem hipóteses de defesa para o Diogo Costa, que esticou, mas não conseguiu chegar àquela bola. Ainda podia ter criado alguns calafrios para a seleção portuguesa, porque
O jogo ficou no 3-2. Portugal conseguiu aguentar até ao fim e ganhou. Uma vitória claramente justa. Portugal na primeira parte podia ter dado 4 ou 5-0. Na segunda parte há coisas claramente a rever. Acho que há de destacar acima de tudo também o discurso muito lúcido e muito unido. Portanto, o discurso é uno na seleção. Portanto, o mesmo discurso que teve o Martínez, as mesmas coisas que disse o Martínez, fez as mesmas coisas que viram os jogadores dentro do campo, e um discurso muito lúcido também da parte dos jogadores, tanto o Bernardo Silva, que falaram depois nas flash interviews, tanto do Bernardo Silva, como do Ruben Dias, como do Bruno Fernandes, entre outros, que falaram e que tiveram esse discurso muito lúcido, de que fizemos uma grande primeira parte, mas de que há coisas claramente a rever na segunda parte porque nos desligamos mais do jogo, porque claramente tivemos dificuldades a nível defensivo, porque claramente nos pusemos a jeito, como até o próprio Ruben Dias disse, para poder sofrer o empate. E portanto, que há coisas claramente a rever nesse momento, como o Roberto Martínez disse, há coisas claramente a rever naquela segunda parte. Por um lado foi bom para nós podermos rever essas coisas, termos ficado com este resultado mais nivelado, se bem que Portugal, pela primeira parte que fez uma grande primeira parte, com muita mobilidade, com muita capacidade a nível ofensivo, não permitiu qualquer remate à Eslováquia e muitas e grandes oportunidades de perigo para golo que criou. Podia facilmente, em vez de ter saído para o intervalo a ganhar por 2-0, ter saído a ganhar por 4 ou por 5-0, sem grandes dificuldades. Não seria de espantar para quem viu aquele primeiro tempo da nossa seleção, mas de destacar claramente momentos da segunda parte para rever para os próximos jogos. Mas acima de tudo destacar uma grande primeira parte, uma vitória claramente justa da nossa seleção. Destacar uma forma de jogar que nos deixou mais desprotegidos a nível defensivo, mas pela forma como nós quisemos atacar. Nota-se que Portugal quer ter claramente um jogo atraente, um jogo ofensivo, para explorar de facto as melhores características dos seus melhores jogadores a nível ofensivo, dos seus elementos mais criativos, e acho que isso o Martínez tem feito muito bem. E Portugal também é uma equipa cada vez mais maleável, com mais flexibilidade tática. O Martínez tinha dito isso na sua apresentação como selecionador português, e em várias outras vezes naqueles primeiros jogos, nas conferências de imprensa, antes e após os jogos, tinha dito várias vezes essa palavra, flexibilidade tática, com aquele português dele que, atenção, também é preciso valorizar, porque o castelhano dele dava para percebermos muito bem cá em Portugal, e mesmo assim ele treinou muito bem o português. A flexibilidade tática. E ele falou muitas vezes esta palavra. Só que nós, naqueles primeiros jogos, Portugal jogava sempre a 3 centrais, mas ainda não tínhamos entendido que primeiro Portugal iniciou com esse sistema de 3 centrais para poder dar mais segurança defensiva à equipa, e depois passou para uma linha de 4, porque Portugal já estava com essa segurança defensiva e já podia incluir ainda mais elementos criativos no seu jogo ofensivo. E portanto o Roberto Martínez tem feito bem as coisas e assim, tornou Portugal uma equipa muito mais maleável taticamente, flexível taticamente, com funções diferentes nos seus jogadores de jogo para jogo, e que torna muito difícil aos adversários para perceberem como Portugal vai jogar. Portugal tornou-se uma seleção muito imprevisível. Portanto, pode jogar um sistema a 3 centrais, como pode jogar uma linha de 4, como no início jogava a 3 centrais e os 2 laterais atacavam o corredor todo. Atualmente nós temos uma saída de bola a 3 na mesma, em que normalmente o meio mais defensivo recua para o meio dos centrais para fazer essa saída de bola. Ou então fazemos 2 centrais e o lateral esquerdo, o Dalot, neste caso foi o Dalot, no jogos que o Cancelo junta-se dentro ao médio, ao Palhinha, para fazer essa saída de bola. Portanto, foi importante. E depois, já do outro lado, do lado direito, temos um lateral a atacar o corredor todo, porque do lado esquerdo temos claramente o Rafael Leão para poder ficar num para um com o lateral adversário, a dar claramente mais largura sobre o corredor esquerdo. Do lado direito temos um Bernardo que parte da direita, mas vem sempre jogar sempre muito dentro, porque pensa muito mais como um médio do que como avançado, e temos um Bruno Fernandes que faz várias funções diferentes e é sempre muito importante, com bola e sem bola. É o GPS do jogo português. Pode fazer várias funções diferentes e está numa forma, num momento incrível, no melhor momento da sua carreira como jogador da Seleção Nacional. Fazer golos, a fazer assistências, a jogar muito. Que craque. E portanto acho que é muito importante esta imprevisibilidade de Portugal, desta vez com uma dupla de avançados que ainda não tinham utilizado como titular
nunca tinha sido utilizado como os dois como titulares numa dupla de avançados na seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos. O Cristiano continua a ser o nosso capitão, já nem tudo gira à volta dele, mas continua a ser um jogador muito importante na nossa seleção, fez mais 2 golos hoje. Hoje não, ontem. Foi uma noite memorável, mais uma noite histórica para o CR7, por toda a linda, bonita homenagem que se fez a ele antes do jogo no Estádio do Dragão, pelos 2 golos que marcou, por ajudar a mais uma qualificação para o Campeonato da Europa, que se chegar lá a 2024 em boas condições físicas, baterá o recorde, será a sua 6ª fase final de Campeonatos da Europa que vai jogar pela nossa seleção portuguesa. E, portanto, foi mais uma noite histórica para ele e uma noite memorável e emblemática para a nossa seleção portuguesa, que, com uma vitória claramente justa, assegurou a qualificação mais tranquila da sua história para o próximo Campeonato da Europa. Portugal nunca tinha tido uma qualificação que a tornasse tão fácil, que a tornasse tão tranquila. Não significa que a partida fosse assim tão fácil quanto isso. Portugal já teve outras qualificações e que também não tinha grupos nada de especial e que sofreu imenso. E, portanto, acho que, apesar do grupo ser acessível, há que dar o mérito ao que Portugal fez, porque Portugal fez o que tinha a fazer. Mas não jogou contra as grandes seleções, sei que o sorteio foi isto que ditou. Portugal jogou contra as seleções que jogou. Se o sorteio calhou para jogarmos contra a Eslováquia, Luxemburgo a Bósnia, Portugal não podia ter tido jogos contra a França e a Espanha. Portanto, foi isto que o sorteio ditou e Portugal fez aquilo que tinha a fazer. Portanto, Portugal conseguiu tornar este grupo, tornar esta qualificação ainda mais fácil, tornar tudo isto até acima daquilo que jogar um futebol muito atraente e ofensivo, principalmente nestes últimos jogos, e tornar tudo isto mais acessível e mais fácil e surpreender-nos mais do que aquilo que estávamos à espera, superar as nossas expectativas pela forma como Portugal tem jogado e pelos resultados que tem conseguido. 7 jogos, 7 vitórias, sofreu hoje ontem os 2 primeiros golos e estava a tentar bater esse recorde de chegar ao fim da qualificação sem golos feridos, mas como disse o Roberto Martínez, isso podia ser digamos, quase que um sonho, mas o objetivo é difícil, isso ser um objetivo, porque Portugal é uma equipa que ataca com tanta gente e ataca tão bem e ataca tanto, que seria difícil que depois cá atrás também não sofresse pelo menos 1 ou 2 golos. E a seleção eslovaca também tem qualidade e acabou por fazer 2 golos a Portugal. Mas obviamente que Portugal tem neste momento muitíssimos golos marcados. Portanto, se não me engano, são cerca de... Portugal acho que tinha 24, acho que são 26 golos marcados de Portugal e 2 feridos. Não, 27 golos marcados de Portugal e 2 feridos. Portanto, é isso, 27 golos marcados de Portugal e 2 feridos, 7 jogos, 7 vitórias. A 3 jogos do fim já estamos qualificados para o próximo Campeonato da Europa. É a qualificação mais... que acontece mais cedo, a qualificação mais... claro, é mais tranquila e que acontece mais cedo para uma fase final, seja para o Campeonato da Europa ou para o Campeonato do Mundo da história da nossa seleção portuguesa. Estamos habituados a usar a calculadora, a estar até ao fim e até ir a playoffs e tudo para nos conseguirmos qualificar para as fases finais das grandes competições, seja para Campeonatos da Europa ou para Campeonatos do Mundo. E desta vez, felizmente, não precisamos, não necessitamos disso e conseguimos a qualificação muito cedo. Fizemos o que tínhamos a fazer, mas até superamos as expectativas pela forma como jogamos, pela forma como o Roberto Martínez nos conseguiu tornar uma equipa, primeiro com uma segurança defensiva, a usar um sistema tático a 3 centrais e depois mais tarde a incluir uma linha de 4, a incluir diferentes dinâmicas na saída de bola, no nosso ataque posicional e conseguiu de facto tornar a nossa equipa muito imprevisível para os adversários, desta vez também com uma dupla de Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo na frente. E portanto tornou Portugal uma equipa muito maleável taticamente, com futebol atraente e ofensivo, primeiro com segurança defensiva com 3 centrais, mas depois a passar por uma linha de 4 e com uma dinâmica de saída de bola e de ataque posicional que de facto trouxe mais elementos criativos para a nossa seleção e que exponenciou melhor as características dos nossos principais jogadores, dos nossos jogadores mais criativos e mais desequilibrantes a nível ofensivo, e portanto tornou Portugal uma equipa de um futebol com segurança defensiva, mas com um futebol atraente e ofensivo. E portanto há coisas a rever por aquilo que foi a segunda parte, mas também há coisas muito positivas a tirar acima de tudo por aquilo que foi a primeira parte e por aquilo que tem sido muitos jogos desta nossa qualificação. Sei que não foi contra grandes seleções, mas deixa aqui água na boca para quando for os grandes jogos, da forma como Portugal se pode proteger um pouco mais defensivamente, mas não perder a capacidade criativa que tem e muito ofensiva e atraente que tem tido nos seus jogos. Portanto, parabéns para Portugal, parabéns CR7, mais uma noite emblemática para Portugal, mais uma noite histórica para o nosso capitão. Continua a ser um elemento muito importante na nossa seleção
a nível histórico é eterno, mas mesmo no presente, atualmente, continua a ser um elemento muito importante. Parabéns ao Roberto Martínez pelo trabalho muito bom que tem feito, porque de facto conseguiu o máximo que podíamos conseguir. Ele já na Bélgica limpava as qualificações todas, aqui também limpou esta qualificação toda. Temos mais uns jogos pela frente, podemos testar coisas diferentes, podemos, até pela dificuldade física que foi este jogo, porque foi um jogo debaixo de muita chuva, de um relevado na segunda parte já claramente mais ensopado, porque choveu imenso a potes no Estádio do Dragão e que, portanto, pode tornar de facto a nossa equipa. Pode fazer algumas mudanças na nossa equipa até para descansar fisicamente alguns dos nossos jogadores e até porque os próximos jogos da qualificação nós já vamos estar qualificados e vamos jogar contra seleções que não são assim tão fortes quanto isso e em que podemos claramente gerir e testar coisas diferentes até o próximo Campeonato da Europa. E portanto, é isto. Portanto, o Roberto Martínez tornou a nossa seleção uma equipa muito maleável taticamente, uma equipa com segurança defensiva, mas conseguiu incluir mais tarde elementos criativos para ser uma equipa muito forte ofensivamente e com um futebol mais atraente e mais ofensivo. Tornou uma equipa muito imprevisível para os adversários saberem como vamos jogar e portanto acho que isto também é de facto um excelente trabalho do nosso selecionador. Deixou todos os jogadores motivados a nível do nosso grupo, da nossa seleção. Cristalizou muito, é verdade, talvez esteja a cristalizar até demais o grupo que temos, mas também está a criar uma dinâmica de grupo, de serem sempre os mesmos jogadores convocados, que pode desmotivar outros, é verdade, e é necessário que houvesse pelo menos para aí quê? 18, 19 que fossem sempre convocados, mas depois fossem sempre trocando 3, 4, 5 nas convocatórias todas, e acho que ele está a cristalizar talvez demais este grupo, mas por um lado é bom, porque está a criar uma dinâmica de grupo muito forte e que Portugal está de facto, estão sempre, estes jogadores encontram-se poucas vezes, mas pelo menos estão sempre uns com os outros, estão a criar dinâmicas próprias e estamos a criar um grupo como se isto fosse um clube que nos vai permitir chegar com tudo e com os jogadores muito entrosados ao próximo campeonato da Europa. Portanto, parabéns ao Roberto Martínez pelo trabalho que ele tem feito e parabéns Portugal. Parabéns CR7. Vamos com tudo. Espero que vocês fiquem bem, tenham gostado do vídeo, deixem um like aqui. Tchau.